Na madrugada de 6 de junho de 1944, como parte da primeira onda, paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada saltaram de aviões e planadores para a França, ocupada pelos alemães. Especificamente, eles pousaram atrás da costa da praia de Utah, no interior da península de Cotentin. Aproximadamente 6.670 paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada decolaram de 7 aeródromos diferentes na Inglaterra e lideraram o lançamento noturno ao lado da 82ª Divisão Aerotransportada. Os soldados usavam blackface para camuflagem, suas cabeças estavam raspadas e seus corpos estavam carregados com aproximadamente 57 quilos de armas, munições e equipamentos. No ombro esquerdo, eles ostentavam orgulhosamente o emblema preto, amarelo e branco de sua divisão, conhecido como Águia Gritante. O general Eisenhower, acompanhado pelo brigadeiro-general Maxwell Davenport Taylor, comandante da divisão mencionada, percorreu os campos de aviação em um jipe, despedindo-se pessoalmente e desejando boa sorte ao maior número possível de homens. Outros recebiam mensagens pelos alto-falantes dos aviões. Os pilotos do 9º Esquadrão de Transporte de Tropas da Força Aérea aceleraram seus motores. Os grandes aviões tremeram e suas hélices vibraram, então começaram a taxiar lentamente em direção às pistas. Quando a última luz desapareceu no céu ocidental, os aviões navais aliados decolaram, entraram em formação e seguiram em direção à costa francesa. Mais de 490 aviões de transporte de tropas estavam no ar. Cada avião transportava um grupo de paraquedistas, variando em número, mas com uma média de 14 por grupo. Cada avião carregava pacotes de equipamentos que eram ejetados pela porta antes do salto. A maioria dos aviões também tinha munição e equipamentos presos ao exterior, que eram lançados sobre as zonas de lançamento. Em um Douglas AC-47 estava o comandante da divisão Maxwell Taylor, e em outro estava o brigadeiro-general Anthony McAuliffe, o comandante de artilharia da divisão. A missão principal da 101ª Divisão Aerotransportada era abrir caminho para a 4ª Divisão de Infantaria dos EUA, que desembarcou na madrugada do dia D em Utah Beach, de acordo com os planos de invasão. A natureza da área da praia ditou as várias missões dos regimentos da divisão. Estendendo-se para o interior por cerca de 1 milha, havia uma faixa de pântano. Trilhas de terra, encimadas por estradas pavimentadas, haviam sido construídas através do pântano, e estas forneciam as únicas saídas convenientes da área da praia para o continente a oeste do pântano. Logo a oeste da vila de Saint-Martin-de-Varreville estava uma bateria costeira alemã de 4 canhões que representava uma ameaça ameaçadora aos desembarques em Utah Beach. Os homens do 502º Regimento foram encarregados de destruir a bateria costeira e a guarnição de artilharia próxima, estabelecendo postos de controle ao norte em Foucarville para impedir que reforços alemães chegassem à área da praia e, finalmente, capturando as estradas para a área e garantindo-as para a infantaria. O 56º Regimento, localizado na extrema esquerda da divisão, deveria proteger esse flanco contra ataques inimigos e servir como elo entre sua unidade principal, o 6º Corpo, e o vizinho 5º Corpo, que avançava da praia de Omaha. O regimento de paraquedistas restante, o 501º, recebeu a missão de capturar as eclusas de La Barquette e destruir a ponte ferroviária e 4 pontes rodoviárias a noroeste de Carentan. A destruição das pontes foi vital para impedir que reforços alemães entrassem na área da praia de Utah. Naquela noite de 5 de junho de 1944, as forças terrestres alemãs não estavam em alerta máximo. Elas também tinham visto os boletins meteorológicos e descartado a possibilidade de uma invasão até o final do mês. De fato, o marechal de campo Rommel havia ido para casa de licença no dia anterior. Vários outros comandantes alemães de alto escalão haviam deixado seus postos e partido para Rennes para um exercício de guerra. Em Saint-Lô, a festa de aniversário da meia-noite do general Erich Marcks estava começando. Em vez de levar a 101ª Divisão Aerotransportada diretamente para suas zonas de lançamento na Normandia, uma rota circular foi planejada. O trem aéreo aliado deveria deixar a Inglaterra em um amplo arco, seguir para as ilhas do canal de Guernsey e Jersey, fazer uma curva de quase 90 graus para a esquerda.
alcançar a costa francesa no lado oeste da península de Cherbourg, lançar as tropas e então continuar a completar o círculo sobre o Canal da Mancha e retornar à Inglaterra. Enquanto isso, em terra, na França ocupada, a poucos minutos dos soldados, os eventos já estavam se desenrolando. As tropas da frente entraram em ação pouco depois da meia-noite. Um grupo de cerca de 120 paraquedistas voluntários americanos, sob o comando do capitão Frank Lilliman, havia começado a descer sobre a área de Cotentin. Nem tudo havia corrido bem. Os paraquedistas encontraram neblina e, em seguida, fogo antiaéreo alemão. Alguns aviões romperam a formação, perderam o rumo e lançaram seus homens a quilômetros de distância das zonas de lançamento pretendidas. Um avião foi forçado a pousar no Canal da Mancha. Mas, às 00h15, o líder de assalto Lilliman lançou-se ao espaço, tornando-se o primeiro soldado americano a pousar em solo francês ocupado. Lilliman e seu grupo de 18 homens foram lançados em um campo perto de Saint-Germain-de-Varreville, a aproximadamente 2,5 km de seu objetivo. Os C-47 voavam a 457 metros, 1.500 pés, para evitar o fogo de armas de pequeno porte vindo do solo. Mas não era fogo de armas de pequeno porte que eles enfrentavam, nem o que tinham a temer. Canhões antiaéreos alemães ao longo da costa abriram fogo com toda a sua força. Enormes feixes de luz sondavam o céu, localizavam os transportes e os imobilizavam como mariposas indefesas. Sinalizadores e foguetes explodiam dentro e ao redor das formações, iluminando a noite em uma exibição terrível e mortal. Os canhões pesados abriram fogo. Rajadas de fogo antiaéreo lançavam estilhaços letais de aço através dos frágeis convéses dos transportes. Milhares de traçantes de metralhadoras queimavam padrões vermelhos e laranja na escuridão, perfurando as asas e fuselagens dos aviões e, com muita frequência, os corpos dos soldados indefesos. Os C-47 balançavam e estremeciam sob o tremendo impacto das explosões. Os soldados, com os rostos abatidos, levantaram-se e engancharam seus paraquedas. Os meses e meses de treinamento e espera haviam terminado. Lá fora, abaixo, havia um inimigo tentando acabar com eles. Os soldados queriam sair, precisavam manter os pés no chão e as armas em punho para se defender. Poucos minutos depois de chegarem às áreas-alvo, muitos dos pilotos do C-47 começaram a entrar em pânico. Nunca haviam experimentado algo tão aterrorizante. Embora tivessem ordens de não tomar nenhuma ação evasiva, para não afastar os soldados de seu objetivo, os pilotos iniciaram manobras violentas para evitar o fogo de ataque mortal. Alguns se viraram, outros subiram mais alto, outros desceram quase até o nível da linha das árvores. As aeronaves em manobra forçaram outros a sair da formação. Muitos se desintegraram e se espalharam aleatoriamente pela península. Os soldados, amontoados nos aviões, não tinham como saber o que estava acontecendo. Alguns, em pé nas aeronaves com as portas abertas, conseguiam ver a luz fantasmagórica no céu ao redor. Eles até percebiam uma beleza estranha, assustadora e aterrorizante na exibição mortal de fogos de artifício. Mas a beleza logo se perdeu quando um soldado foi atingido e gritou de dor ou desmaiou. Alguns pilotos, irremediavelmente perdidos, acidentalmente jogaram seus homens no Canal da Mancha. Sobrecarregados pelo equipamento, os homens se afogaram. Outros pilotos, pulando de um lado para o outro para evitar o fogo antiaéreo, jogaram seus homens de apenas 60 ou 90 metros. Os soldados nesses aviões atingiram o solo e morreram antes que seus paraquedas tivessem a chance de abrir. Os homens foram jogados aleatoriamente em riachos, pântanos, campos e jardins, e no meio de aldeias. Eles pousaram em árvores e telhados. Alguns foram jogados bem no meio de formações de tropas alemãs. Cerca de 1.500 homens da 101ª Divisão foram lançados completamente fora da zona de lançamento designada de 20 km². Até mesmo as duas divisões aerotransportadas foram misturadas. Alguns paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada, direcionados para o norte e oeste, ao redor da cidade-chave de Sainte-Mère-Église, desembarcaram em território da 101ª Divisão, e alguns da 101ª desembarcaram na zona de lançamento da 82ª Divisão. Na escuridão, na confusão,
Rapidamente pareceu que a Normandia havia sido invadida por uma praga de grilos. Soldados sinalizavam freneticamente com seus brinquedos de metal, procurando por seus camaradas e oficiais. Homens começaram a se reunir em pequenos grupos entre as sebes densas, nas valas profundas. Pequenas batalhas começaram a eclodir conforme os soldados encontravam patrulhas alemãs. A essa altura, a Wehrmacht já havia sido alertada sobre o lançamento. Os comandantes de campo alemães ainda desconheciam o propósito dos paraquedistas. Eles não conseguiam dizer se o lançamento aéreo era uma diversão, um ataque de comando, ou se era, de fato, o prelúdio de uma invasão marítima em larga escala. Os paraquedistas americanos não estavam sozinhos em sua confusão. A dispersão das 101ª e 82ª Divisões aerotransportadas pela paisagem causou puro caos nas fileiras alemãs. Oficiais da Wehrmacht no local tentavam desesperadamente entender a situação. Seus mapas estavam crivados de marcas de supostos lançamentos de paraquedas. Os americanos pareciam estar em toda parte, como de fato estavam. Os ataques vinham de todas as direções ao mesmo tempo, mas para os comandantes alemães nenhum plano parecia se desenvolver. Apesar da dispersão, apesar da falta de controle, as águias gritantes se reagruparam e avançaram. A individualidade única do soldado americano logo prevaleceu na ação agressiva. Os soldados sabiam para que estavam ali e o que tinham que fazer. A zona de mobilização dos paraquedistas da 101ª Divisão incluía forças alemãs da 79ª Divisão de Infantaria Estática e da 91ª Divisão Aerotransportada. Essas unidades não eram tão bem treinadas e eram compostas por batalhões do leste. Eram uma mistura de voluntários, conscritos e ex-prisioneiros de guerra soviéticos que haviam escolhido lutar no exército alemão em vez de sofrer as duras condições de prisioneiros de guerra. Antes de tudo, foi com essas unidades que os paraquedistas da 101ª Divisão se enfrentaram. Ao amanhecer de 6 de junho, uma parte substancial da missão da 101ª Divisão havia sido cumprida. As 4 estradas elevadas que saíam da praia de Utah estavam protegidas. Homens, tanques e equipamentos avançavam por essas estradas para o interior. A bateria costeira alemã e o quartel de artilharia haviam sido destruídos. Bloqueios de estradas haviam sido estabelecidos nos arredores de Furcarville para proteger o flanco direito da divisão e impedir que reforços inimigos avançassem para o sul, em direção às praias da invasão. No entanto, ainda havia muita luta a ser travada. Avanço em direção a Carentan, a 101ª Divisão Aerotransportada. O 3º Batalhão, 506º Regimento, cuja missão era tomar as 2 pontes de madeira sobre o Douve, foi jogado em um vespeiro. Sua área era um dos poucos pontos na Normandia onde os alemães previram um ataque de paraquedistas. Os campos foram cercados por morteiros e metralhadoras. Quando os primeiros soldados começaram a cair, os alemães incendiaram uma casa, iluminando toda a área. 20 soldados morreram antes de chegarem ao solo. O comandante do batalhão, Tenente-Coronel Robert Wolverton, seu oficial superior e um dos comandantes de companhia foram mortos na emboscada. Os outros comandantes de companhia foram imediatamente capturados. Na noite do dia seguinte, enquanto o 56º Regimento se entrincheirava em torno de Beaumont, o general Taylor sabia que seus homens deveriam a todo custo abrir caminho através de Saint-Sames-du-Mont, proteger a estrada para Carentan, se possível as travessias, e finalmente tomar Carentan. Esta missão era de extrema urgência, pois os alemães já sabiam o que estava acontecendo na frente da Normandia e entendiam a importância de Carentan e das travessias de pontes. Era mais do que simplesmente controlar estradas e pontes para veículos blindados. Carentan agora era a chave para consolidar as forças americanas. Ela ficava no flanco esquerdo do 101º Regimento, dividindo as unidades que haviam desembarcado na praia de Utah daquelas que haviam desembarcado na praia de Omaha. O marechal de campo Rommel, retornando da Alemanha, localizou a cidade de Carentan em seu mapa de situação. Ele pretendia manter essa posição e usá-la como trampolim para um contra-ataque que pudesse dividir os 2 corpos do exército americano de volta às praias. Ele emitiu a ordem do dia para o 6º Regimento de Paraquedistas alemão, que estava segurando a cidade. Carentan
será defendida até o último homem. O ataque da 101ª Divisão na manhã de 8 de junho começou com uma barragem de artilharia contínua que durou mais de 1 hora. Cerca de 2.500 projéteis de 105 milímetros caíram sobre as posições alemãs. Um avanço em 3 frentes começou então atrás da artilharia, uma diretamente na estrada para Saint-Sémy-du-Mont, coordenada com um duplo cerco pelos 501º e 327º regimentos atrás da cidade. Às 8 horas daquela manhã, o coronel Ewell e seu 3º batalhão, o 101º, haviam penetrado nas posições alemãs. Ele decidiu avançar, embora o 56º, em seu flanco direito, estivesse atolado. Mas suas tropas encontraram fogo intenso de artilharia de Carentan e fogo de metralhadora dos prédios na primeira ponte. Enquanto seus homens formavam linhas de escaramuça para responder ao fogo, foram atingidos pela retaguarda por paraquedistas alemães. O batalhão girou para enfrentar o ataque. Repetidamente, os alemães atacaram as linhas americanas. Cada vez que o ataque era repelido, os alemães chegavam cada vez mais perto de romper a linha. Durante a tarde, a situação tornou-se precária para o batalhão de Ewell. Seus homens começaram a ceder ligeiramente sob a tremenda pressão dos constantes ataques alemães. Apanhados num fogo cruzado brutal, os alemães recuaram, deixando para trás seus mortos e feridos. Pelo menos por enquanto, a pressão foi aliviada. 6 vezes naquele dia, os alemães contra-atacaram o 3º batalhão e todas as 6 vezes foram repelidas. O batalhão perdeu 25% de seus homens mortos e feridos, mas manteve o terreno duramente conquistado. Finalmente, os alemães desistiram da luta. Eles se retiraram de Saint-Sémy-du-Mont, mas não antes de explodir a ponte que ligava a estrada para Carentan. Como explodir essas pontes fazia parte da missão da 101ª Divisão, parecia que os alemães já haviam cumprido parte de sua tarefa, mas a situação se inverteu repentinamente. O general Taylor preferiu que suas forças capturassem as pontes de Carentan intactas para uso pelas forças americanas que avançavam. No entanto, os alemães perceberam que haviam perdido a oportunidade de ouro para um ataque blindado em larga escala a partir de Carentan. Mas ainda era uma cidade crucial numa encruzilhada. Portanto, como manobra defensiva, era melhor destruir as pontes. E, no entanto, para a agradável surpresa do general Taylor, os alemães destruíram apenas a 2ª ponte. Isso acabou sendo uma bênção mista, como os homens da 101ª Divisão logo descobririam. Das novas posições abaixo de Saint-Sémy-du-Mont até a cidade de Carentan, a estrada pavimentada atravessava aproximadamente 1,6 quilômetros de pântano. A estrada subia em um acostamento, a cerca de 1,80 m ou 2,10 m acima da superfície do pântano. Tornou-se uma ponte elevada sobre os rios Douve e Jourdain, que convergiam em frente a Carentan. Todo esse trecho da estrada estava exposto a armas de pequeno porte e fogo de artilharia. Não havia abrigo, era possível cavar uma trincheira na lateral do aterro, mas esse era o limite de proteção e ocultação que se poderia esperar. Por essa estrada, sem outra opção, a 101ª teve que avançar. Após a captura de Saint-Sémy-du-Mont, soldados da 506ª estabeleceram postos avançados até a ponte destruída. De suas trincheiras, homens equipados com binóculos podiam ver os alemães instalando ninhos de metralhadoras nas casas nos arredores da cidade. Naquela noite, Taylor ordenou que o 3º Batalhão, o 502º, avançasse através das posições do 506º e liderasse o ataque a Carentan. O plano do general Taylor era cercar Carentan por 3 lados. Após cruzar as estradas elevadas, o 52º deveria virar abaixo de Carentan em direção a um objetivo chamado Colina 30, cortando a retirada alemã. Ao mesmo tempo, o 327º Regimento de Planadores atacaria Carentan diretamente pelo flanco esquerdo do 52º. O 51º atacaria de uma direção quase oposta à do 52º, retornaria em Carentan e completaria o movimento de cerco encontrando-se com o 52º na Colina 30. Carentan. Os primeiros confrontos com a Waffen-SS. Carentan abrigava 2 batalhões do 6º Regimento de Paraquedistas alemão, sob o comando do Major Friedrich von der Heydte.
As unidades restantes da 91ª Divisão de Infantaria também estavam localizadas lá. Em 8 de junho, partes de ambas as divisões haviam se retirado de Saint-Côme-du-Mont, 2 quilômetros a noroeste, em direção a Carentan, quando paraquedistas da 101ª Divisão capturaram a cidade. No dia anterior, em 7 de junho, a 17ª Divisão Panzergrenadier SS Götz von Berlichingen, estacionada na região de Thouars, recebera ordens de se deslocar para a Normandia. Ainda não estava totalmente equipada e fazia parte da reserva do Oberkommando alemão. A falta de espaço para transporte, os constantes ataques aéreos aliados, as pontes destruídas sobre o Loire e, por fim, a rede ferroviária destruída dificultaram sua transferência para o fronte. Os destacamentos avançados chegaram a Angers em 9 de junho e a Saint-Lô em 10 de junho. A divisão formou 2 grupos de batalha com seus regimentos Panzergrenadier. O 37º Regimento Panzergrenadier SS foi enviado para Carentan, enquanto o 38º Regimento foi enviado para a margem direita para proteger os flancos da 17ª Divisão Panzergrenadier SS. Após a conquista de Saint-Côme-du-Mont, o flanco direito estava pronto para atacar a barragem de acesso. Havia indícios de que Carentan não deveria ser defendida vigorosamente. O 56º havia estabelecido postos avançados nas 2 primeiras pontes e no dia seguinte realizou uma surtida de reconhecimento nos arredores de Carentan. Eles incendiaram a cidade perto da 4ª ponte. O reconhecimento aéreo americano relatou a evacuação da cidade e que um grande buraco havia se aberto no aterro da ferrovia, tornando a estrada a melhor opção para chegar a Carentan. A barragem de acesso atravessava o pântano de forma estreita e reta, permitindo que os americanos detectassem rapidamente o avanço alemão e se defendessem facilmente em todas as direções. O ataque foi realizado pelo 52º Regimento. O tenente-coronel Robert Cole partiu com o 3º Batalhão pouco depois da meia-noite de 10 de junho. Como os engenheiros que iriam consertar a ponte número 2 não conseguiam trabalhar sob fogo inimigo, o ataque foi cancelado logo em seguida. Logo depois, uma patrulha foi enviada para explorar a estrada. Eles cruzaram o canal de barco na ponte número 2. Quando tentaram continuar em direção à ponte número 4, foram bloqueados por um grande portão de aço, o chamado Portão Belga. Ao tentarem abrir esse obstáculo, um morteiro explodiu repentinamente ao lado deles. Naquele mesmo momento, uma tempestade de tiros de metralhadora e mais granadas começaram a chover sobre eles, a partir de posições alemãs ao longo da estrada. Embora a patrulha tivesse que se retirar novamente por volta das 5h30, agora se sabia que os alemães ainda não haviam abandonado a defesa de Carentan. O batalhão foi notificado de que a nova data de ataque seria à tarde. Desta vez, o 65º Batalhão de Artilharia de Campanha Blindada e o 97º Batalhão de Artilharia de Campanha Planadora forneceriam apoio de artilharia significativo. A maior parte do fogo de artilharia concentrou-se em posições inimigas conhecidas e suspeitas, principalmente a sudoeste da ponte número 4. Ao meio-dia, os pioneiros ainda não haviam fechado a grande lacuna na ponte número 2. O tenente-coronel Cole e 3 outros soldados colocaram tábuas na ponte para que o batalhão pudesse atravessar um por um no início da tarde. Da direção de Carentan, um canhão antiaéreo de 8,8 centímetros abriu fogo repetidamente na estrada, mas não deteve os homens. Os soldados agacharam-se ou rastejaram ao longo da barragem. Após 3 horas, quando a maioria dos americanos havia atravessado 3 pontes e estava além da ponte número 2, os alemães abriram fogo de sebes protetoras e de uma grande casa de fazenda à direita. Os homens imediatamente se dirigiram para as trincheiras. Enquanto tentavam avançar mais, uma metralhadora bombardeou as trincheiras com inúmeras rajadas. Depois que 3 soldados foram atingidos, o grupo recuou. Em longa linha, o batalhão avançou pela estrada, incapaz de se defender nos flancos direito e esquerdo. Eles estavam constantemente sob fogo de metralhadora alemã. Eles tiveram que passar sob o portão belga na ponte número 4, um após o outro, sob fogo direto. Sem apoio da artilharia, que bombardeou as posições alemãs a partir das 16 horas, uma parte da Companhia G, que liderava o batalhão,
assumiu posições à direita da ponte, enquanto o restante tentou escapar pela estreita abertura. 6 soldados conseguiram passar, mas o 7º foi atingido. A ação foi imediatamente interrompida e uma posição defensiva foi estabelecida. Todo o batalhão estava agora encurralado. A companhia agachou-se junto à barragem na ponte número 3 e ficou praticamente exposta ao fogo alemão. Foram duramente atingidos, primeiro por tiros de fuzil e por volta das 23h30, também por 2 caças alemães que dispararam contra eles e lançaram bombas sobre a sua posição. Durante um breve cessar-fogo à meia-noite, apenas 21 homens e 2 oficiais dos 80 soldados originais da companhia conseguiram recuar para além da ponte número 2. Por volta das 4 horas da manhã de 11 de junho, o comando regimental ordenou ao 3º Batalhão que continuasse o ataque. Na escuridão, a Companhia G e a Companhia do Quartel-General avançaram pelo portão da ponte 4. Eles ocuparam o aterro da estrada. A principal posição alemã parecia ser uma grande casa de fazenda à direita da estrada, cercada por sebes altas. Erguia-se claramente do pântano numa pequena colina. À medida que os primeiros soldados se aproximavam do pátio, foram alvo de tiros de fuzil, metralhadora e morteiro. Uma barragem concentrada de artilharia americana pouco mudou a situação. Portanto, o tenente-coronel Cole lançou um ataque de baioneta contra a posição alemã. Para isso, ordenou que a artilharia disparasse bombas de fumaça na área. Às 6h15, após o fogo de artilharia cessar, Cole apitou para atacar, mas dos 250 homens originais, apenas 20 o seguiram. Como os americanos estavam dispersos por uma área muito grande, a ordem não havia sido amplamente divulgada. Além disso, a Companhia G fez contato com o inimigo e foi atacada por unidades alemãs com metralhadoras na pradaria, a leste da estrada Carentan. O comandante foi ferido por um projétil de artilharia disparado muito curto. Quando a companhia ouviu o apito de Cole e viu os outros americanos correndo em direção à casa da fazenda, eles correram atrás dele. Os homens da Companhia H foram os primeiros a chegar à casa da fazenda, mas a encontraram deserta. O fogo inimigo agora vinha de uma cerca viva alta que se estendia em ângulo reto com a estrada. Os americanos invadiram a área e abateram os alemães com granadas de mão e baionetas. A única resistência alemã agora estava ao sul, de onde os americanos recebiam fogo constante. Cole queria continuar o avanço imediatamente, mas o batalhão não tinha mais forças para isso. Todos os americanos se reuniram perto da casa da fazenda. Lá, rapidamente ficou claro que as unidades estavam confusas no caos da luta e, em alguns casos, haviam sofrido pesadas perdas. Portanto, o 1º Batalhão, 502º Regimento de Infantaria Paraquedista, recebeu ordens de continuar o ataque além da posição do 3º Batalhão. Finalmente, diante do prolongado avanço americano, os paraquedistas alemães abandonaram a cidade de Carentan na tarde de 11 de junho. Ao amanhecer do dia seguinte, os americanos lançaram o esperado ataque concêntrico em ambos os lados de Carentan. No entanto, o ataque não obteve sucesso. Durante a tarde, os americanos alcançaram a colina 30, ao sul da cidade. Enquanto isso, mais ao sul, as forças de Götz von Berlichingen se organizaram e se reforçaram com artilharia e tanques para avançar e recapturar Carentan o mais rápido possível. Esta última foi finalmente tomada pela 101ª Divisão Aerotransportada Americana. O ataque principal seria realizado pelo 37º Regimento, apoiado pelo 6º Regimento de Paraquedistas e 2 companhias de Sturmgeschütz. Durante a noite, as unidades de contra-ataque tomaram posições em seus pontos de partida. Às 5h30 do dia 13 de junho, a artilharia de Götz von Berlichingen bombardeou as posições da 101ª Divisão Aerotransportada. 15 minutos depois, os Panzergrenadiers da SS iniciaram seu avanço contra os paraquedistas americanos. Essas forças pertenciam principalmente ao 1º Batalhão do 37º Regimento. Atrás deles, seguiam 17 Sturmgeschütz do Batalhão Panzer. Desde o início, o ataque ganhou terreno sem encontrar resistência. Mas quando as companhias cruzaram a estrada Carentan-Donville, foram flanqueadas por fogo seletivo e fragmentado, causando suas primeiras baixas. A maioria delas foi causada por atiradores de elite entre as árvores. A luta finalmente eclodiu no setor,
Às 7h30, o 1º Batalhão do 37º Regimento havia alcançado um avanço significativo, mas ao custo de pesadas perdas. Às 9h, o 1º Batalhão alcançou a extremidade sudoeste de Carentan, enquanto logo depois, o 2º Batalhão do 6º Regimento de Paraquedistas alcançou a base da estação a oeste da cidade. Até então, o avanço dos Panzergrenadier havia sido de apenas 500 metros. Às 9h50, o avanço alemão havia cessado. A partir do meio-dia, os americanos contra-atacaram com tanques da 2ª Divisão Blindada. O 37º Regimento foi forçado a recuar sob forte pressão americana. O contra-ataque continuou por todo o sul de Carentan. Nessas circunstâncias, a Waffen-SS ordenou aos alemães que interrompessem todos os contra-ataques e recuassem para suas linhas de partida. Naquela mesma tarde, o 2º Batalhão do 37º Regimento SS avançou pela estrada em direção a Carentan, enquanto o 1º Batalhão se entrincheirou à esquerda da estrada. O contra-ataque alemão havia fracassado. À noite, a divisão organizou uma nova linha defensiva do sul de Carentan até os prados pantanosos de Gorges. Em 14 de junho de 1944, regimentos da 101ª Divisão Aerotransportada lançaram um ataque ao longo da estrada Carentan-Perriers, mas foram detidos perto de La Mallière. Os combates continuaram por todos os lados. Em 15 de junho, tudo estava seguro. Veículos blindados e infantaria repeliram os alemães a tal ponto que Carentan se tornou uma área de reserva de retaguarda. As águias gritantes estabeleceram uma linha defensiva ao sul e sudoeste da cidade. 2 semanas depois, a 101ª Divisão se mudou para um acampamento a cerca de 25 quilômetros a noroeste, perto de Cherbourg. Para a divisão, a Batalha da Normandia havia terminado. Todas as missões haviam sido cumpridas. Em 7 de julho, o general Taylor convocou uma assembleia da divisão e disse aos seus homens: corram em direção ao inimigo. Mostrem que o soldado alemão não é um super-homem. Você os derrotou em seu próprio território e pode vencê-los em qualquer território. Na semana seguinte, a 101ª Divisão embarcou em lanchas rápidas e navegou de volta à Inglaterra para descansar. Em sua batalha pela Normandia, as águias gritantes sofreram 4.670 baixas. Holanda. Durante o agradável verão inglês de 1944, enquanto a 101ª Divisão Aerotransportada se reequipava, reorganizava e reforçava suas tropas, os exércitos aliados varreram a França e a Bélgica. Paris foi libertada em agosto. O 1º Exército Canadense havia isolado todas as forças alemãs ao longo dos portos do Canal da Mancha e estava quase alcançando a fronteira holandesa. O 2º Exército Britânico havia tomado Antuérpia, uma importante base portuária aliada. O 1º Exército Americano havia avançado até a borda da linha Siegfried, a famosa linha de defesa de Hitler ao longo da fronteira alemã. O general Patton e seu novo 3º Exército avançaram rapidamente pelo sudeste da França e alcançaram o rio Mosela em Nancy. O Comando Supremo considerou as operações aerotransportadas na Normandia tão bem-sucedidas que o 1º Exército Aerotransportado Aliado foi criado. A parte americana desse exército era chamada de 18º Corpo Aerotransportado e compreendia as 17ª, 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas dos Estados Unidos. O comando do exército coube ao tenente-general Louis Brereton, comandante da 9ª Força Aérea dos EUA. Durante o verão de 1944, vários lançamentos de paraquedas foram planejados, mas o rápido avanço das forças aliadas cancelou todos eles antes que pudessem começar. Os alemães estavam à solta, mas longe de serem derrotados. A estratégia do alto comando aliado, desde o início da Operação Overlord, previa a invasão da Alemanha pelo norte. Embora o marechal de campo Montgomery estivesse confiante de que poderia eventualmente expulsar os alemães da Holanda, a estratégia exigia um rápido avanço antes que os alemães pudessem construir uma nova linha de defesa ao longo de sua fronteira com a Holanda. Os numerosos canais e rios que cruzavam o país facilitaram a implementação de táticas de retardamento pelos alemães em retirada. Pontes podiam ser explodidas e postos de controle estabelecidos em cruzamentos vitais. Enquanto isso,
uma sólida defesa estava sendo construída na fronteira. Assim, nasceu a Operação Market Garden. O plano era o seguinte: a Operação Garden seria implementada em terra. O 33º Corpo Britânico, liderado por tanques da Divisão Blindada da Guarda, deveria decolar da fronteira belga-holandesa e rumar rapidamente para a cidade de Arnhem, a 107 quilômetros de distância, às margens do Reno. À frente deles, estendendo um tapete ao longo da única estrada que cruzava os canais e rios até Arnhem, o primeiro exército aerotransportado aliado desceria do céu e tomaria as pontes com um ataque surpresa extremamente rápido. E esta seria a Operação Market. A única estrada que percorria a espinha dorsal da Holanda era a chave para toda a operação. Esta estrada, com suas vilas e pontes, era a única rota adequada para os veículos blindados que tinham que atravessar as terras baixas. O alto comando aliado acreditava que, com as pontes e outros pontos estratégicos nas mãos das forças aerotransportadas, os britânicos poderiam avançar rapidamente pelo corredor, contornar Arnhem e cruzar o Reno até Numspit. Isso encurralaria todos os alemães entre a estrada e o mar e abriria caminho para uma invasão da Alemanha. O programa previa que o 20. Corpo chegasse a Arnhem em 48 horas, já que as tropas aerotransportadas, sem tanques, artilharia ou reabastecimento, não conseguiriam mais resistir aos inevitáveis contra-ataques alemães. A 1ª Divisão Aerotransportada Britânica deveria partir em Arnhem. Ao sul, onde a estrada cruzava o Val em Nijmegen e o Mosa em Grave, a 82ª Divisão partiria. A missão da 101ª Divisão era assumir o controle de um trecho de 26 quilômetros de estrada que começava atrás da linha de frente alemã em Eindhoven e se estendia para o norte, passando pelas cidades de Sint-Oedenrode e Veghel. Juntas, as forças aerotransportadas aliadas, tanto planadores quanto paraquedistas, somavam cerca de 35 mil homens. A missão atribuída à 101ª Divisão era especialmente crucial. A divisão de guardas precisava alcançá-los primeiro. Se as águias não conseguissem abrir o corredor, qualquer ação das outras divisões mais ao norte seria inútil. Além disso, mesmo após a travessia das guardas, as águias eram responsáveis pela segurança de seu trecho da estrada. Haveria alemães em ambos os lados da estrada tentando cortá-la, e 26 quilômetros de estrada eram demais para uma divisão dominar completamente. Os soldados da 101ª Divisão logo a chamariam de Estrada do Inferno. O general Taylor entendeu que a única coisa que poderia fazer ao longo daquele corredor de 26 quilômetros era defender as principais pontes e cidades e manter contato entre esses pontos por meio de patrulhas intensivas. Na realidade, toda a operação era como uma longa corrente, com elos fracos ao longo dos 103 quilômetros de estrada. Se em algum momento os alemães conseguissem romper esses elos fracos, a operação enfrentaria um desastre. O alto comando aliado contava com o elemento surpresa para executar a operação. Surpresa e relatórios de inteligência indicando que as tropas alemãs na área estavam mal organizadas e, em alguns casos, com unidades de retaguarda que ofereceriam pouca resistência em combate real. Esses relatórios de inteligência estavam em grande parte corretos, mas não totalmente. A Operação Market Garden estava programada para domingo, 17 de setembro. Às 10 horas, cerca de 5 mil aviões de transporte, bombardeiros, caças e 2.500 planadores do exército deveriam decolar. O lançamento deveria começar às 13h30. Uma hora depois, após uma barragem de artilharia e sob a proteção de caças-bombardeiros, a guarda irlandesa do tenente-coronel Joe Vandeleur lançaria seu ataque pela Estrada do Inferno. A decisão de fazer esse salto à luz do dia foi ousada. Baseou-se em 2 fatores: a confusão e a dispersão dos paraquedistas após o lançamento noturno da Normandia e a superioridade aérea dos aliados. Além disso, relembrando as dolorosas experiências da Normandia, o general Taylor insistiu em um lançamento concentrado. Tanto o 502º quanto o 506º Regimentos lançariam a noroeste da cidade de Somme, a mesma área que mais tarde seria usada para pousos de planadores. A tarefa atribuída ao 502º era proteger a área de desembarque, capturar a ponte rodoviária em Sint-Oedenrode, defender Somme,
e apoiar o 56º em seu ataque a Eindhoven. O 56º Regimento deveria capturar a ponte do canal Wilhelmina em Son, então virar para o sul, e capturar Eindhoven com suas 4 pontes rodoviárias sobre o Dommel. O 501º, que havia sido designado para a zona de lançamento mais ao norte, foi encarregado de capturar as pontes rodoviárias e ferroviárias sobre o canal Zuid-Willemsvaart em Veghel. O general Taylor também atribuiu uma pequena missão adicional ao 502º, capturar as pontes rodoviárias e ferroviárias em Best, a oeste da área regimental. Esta não fazia parte da área de combate original atribuída ao 101º. No entanto, ao revisar os mapas operacionais, o general Taylor pensou que seria uma boa ideia ajudar a proteger o flanco através de Best. Enquanto os C-47 sobrevoavam o Canal da Mancha, nenhum caça alemão se aproximou deles. Perto das zonas de lançamento, o fogo antiaéreo começou a se intensificar. Mas não se tratava da Normandia. Os pilotos do Comando de Transporte de Tropas haviam aprendido bem uma lição amarga. Depois da Normandia, o general Eisenhower os repreendeu por seus erros custosos. Desta vez, não houve ação evasiva para evitar o fogo antiaéreo, nem quebra de formação. Mesmo quando seus aviões explodiram em chamas, os pilotos mantiveram o curso durante aqueles segundos vitais necessários para um salto preciso. Batalhões inteiros desceram juntos, pousaram perto de seus equipamentos e estavam organizados e operacionais em menos de 1 hora. Foi um salto de plataforma de desfile. Os planadores que chegaram 1 hora depois não tiveram tanta sorte, pois 17 dos 70 nunca chegaram à zona de lançamento. Para os moradores de Veghel que aguardavam a libertação dos alemães, a visão de um regimento inteiro de paraquedistas descendo ao seu redor deve ter sido uma fonte de alegria. A aldeia deles foi alvo do 51º Regimento, comandado pelo coronel Howard Johnson. Eles não encontraram nada mais sério do que tiros de fuzil dispersos e rajadas ocasionais de metralhadoras. Todas as pontes foram capturadas. Eles então avançaram em direção a Veghel e lá encontraram os batedores do 1º Batalhão. Alguns alemães recalcitrantes resistiram, mas foram rapidamente subjugados. 50 prisioneiros foram feitos. Os cidadãos de Veghel saíram de suas casas e marcharam pelas ruas em massa, gritando e chorando de alegria. Eles ofereceram comida e bebida aos soldados, conversando em inglês quebrado. Por um tempo, a guerra foi esquecida, e os soldados tiveram dificuldade em estabelecer posições defensivas na cidade contra os contra-ataques alemães. Finalmente, o bom senso prevaleceu. Os holandeses retornaram às suas casas e deixaram os soldados continuarem seus preparativos. A luta pelas cidades continuou ao longo do dia. Assim, ao final do 1º dia de batalha na Holanda, a 101ª foi capaz de relatar a conquista da maioria de seus objetivos. Com exceção da captura de Eindhoven, todas as cidades e pontes haviam sido tomadas. A inesperada resistência alemã na Best estava se mostrando um problema para a divisão, mas isso era considerado um objetivo secundário, não parte da missão inicial. Em suma, poderia ter sido muito pior, mas o pior ainda estava por vir. Mais ao norte, ao longo do corredor, a 82ª Divisão Aerotransportada Americana e a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica enfrentavam sérios problemas com um inimigo determinado. Toda a operação estava atrasada. Operação Market Garden. Ao amanhecer, o tenente Wierzbowski, líder de pelotão da 101ª Divisão Aerotransportada, e seus homens tiveram a primeira visão clara da ponte que haviam sido designados para tomar. Era uma visão tentadora, tão perto, mas tão distante. A ponte não era grande coisa, como pontes costumam ser. Uma estrutura de concreto de vão único, com pouco mais de 30 metros de comprimento. Mas ao sul da ponte, ele avistou um quartel, com posições entrincheiradas ao redor. Essas posições estavam lotadas de soldados alemães. Sempre que um dos soldados se tornava muito visível, os alemães abriam fogo de ambos os lados. No início daquela manhã, os homens viram um grupo de alemães se aproximando deles, vindos das árvores ao longo da margem norte do canal, retardatários do ataque do 2º Batalhão. Os soldados mantiveram o fogo até que os alemães estivessem a 50 metros. Em seguida, eles abriram fogo e os crivaram de balas, matando cerca de 35.
Por volta das 10 da manhã, observadores viram um soldado alemão e um civil se aproximando do outro lado da ponte. Eles permaneceram lá por cerca de 20 minutos, aparentemente sem fazer nada além de conversar. Eles queriam atirar no alemão, mas, pensando que o civil era holandês, eles se contiveram com medo de que uma bala perdida pudesse atingir um civil aliado. Uma hora depois, houve uma explosão terrível. A ponte tremeu e se ergueu. Restos de concreto e aço voaram pelo ar e caíram sobre as tropas em suas trincheiras. Então, a ponte Best havia desaparecido, mas Wyszybowski não tinha como comunicar essa informação ao regimento. Mesmo assim, Wyszybowski e seus homens sentiram que haviam sido enviados em serviço e ficariam e fariam o melhor que pudessem. À medida que o dia avançava e a situação piorava, eles começaram a perder as esperanças. Na verdade, sem que soubessem, o regimento já os havia dado como perdidos. Então suas esperanças foram repentinamente reacendidas. De repente, um veículo blindado de transporte de pessoal britânico e um veículo de reconhecimento apareceram do outro lado do canal. Os alemães abriram fogo contra eles. Os veículos pararam na esquina de um prédio e começaram a atirar com todas as suas metralhadoras. Os alemães, entrincheirados ao redor da área do quartel, se libertaram e fugiram. Ao final do dia, as 82ª e 101ª Divisões aerotransportadas haviam assegurado a maioria de seus objetivos, mas não conseguiram capturar a ponte crucial sobre o rio Waal, em Nijmegen. As tropas da Waffen-SS, bem entrincheiradas, dificultavam bastante a situação. Somente um esforço heróico finalmente conseguiu tomar a ponte. Cruzando o Waal no dia seguinte, um pouco atrasado, a guarda blindada descobriu que os alemães haviam usado o tempo extra para estabelecer defesas ao longo do restante da rota. O avanço foi lento e custoso. Mas não foi só isso. Os britânicos em Arnhem, no topo do corredor, tiveram azar desde o início. Desembarcaram em uma área densamente povoada por alemães. Seus suprimentos aerotransportados caíram em mãos inimigas. Seus homens, ao norte do Niederrhein, não conseguiram tomar a ponte que os conectaria à margem sul do rio. Sem o controle dessa ponte, a guarda blindada jamais os alcançaria. No terceiro dia, a situação estava se tornando desesperadora. Os desembarques aerotransportados na Holanda não surpreenderam totalmente o alto comando alemão. Hitler e seus generais sabiam que os aliados tinham grandes forças aerotransportadas prontas para a ação, onde eles não sabiam. Avaliando a situação geral, analisaram a Holanda, mas concluíram que tal aventura era muito arriscada para os aliados. Mesmo assim, quando os primeiros paraquedistas começaram a descer, o alto comando alemão entendeu a importância do que estava acontecendo e imediatamente começou a preparar contramedidas. Como as tropas aerotransportadas haviam desembarcado no setor do 1º Exército Paraquedista Alemão, seu comandante, coronel-general Kurt Student, foi o responsável pela resposta imediata. Ele subordinou todas as unidades da Luftwaffe na área a comandantes locais. Unidades antiaéreas foram formadas em grupos de batalha. Novos batalhões de fortaleza foram adicionados ao 1º Exército Paraquedista. A estratégia alemã para atacar Market Garden era conter o corredor em sua base e então cortá-lo o mais rápido possível perto de Eindhoven. Se isso fosse feito após os elementos blindados se deslocarem para o norte, o 20X Corpo Britânico ficaria preso em uma rede e poderia ser sistematicamente destruído. De qualquer forma, Hitler acreditava que a linha poderia ser mantida em Nijmegen e o corredor cortado posteriormente. Nem todos os generais alemães concordavam. Alguns acreditavam que todas as pontes ao longo da rota deveriam ser destruídas e os exércitos alemães deveriam recuar para trás do Reno para se defender. Mas o marechal de campo Walter Model não ouvia tal coisa. Ele não tinha dúvidas sobre a capacidade alemã de manter a ponte-chave em Arnhem. Ele tinha tropas suficientes na área e mais a caminho para impedir uma travessia do Reno em massa. Unidades de alerta da 9ª Divisão Panzer SS Hohenstaufen estavam na área, juntamente com as da 10ª Divisão Panzer SS Frundsberg. Enquanto os exércitos alemães permanecessem ali, no topo do corredor, contra-ataques seriam lançados ao longo de todo o corredor para tentar cortar a linha vital. Para as águias gritantes,
A segunda fase da Operação Market Garden estava prestes a começar. Na manhã de 20 de setembro, os alemães avançaram e atacaram Somme. Avançaram em força contra o 327º Regimento, que mantinha uma frente de 375 metros ao sul do canal Wilhelmina. O posto avançado que deu o alarme foi invadido, e o comandante da companhia, capitão William Miller, teve que deslocar rapidamente seus homens de um lugar para outro para impedir um avanço imediato. Felizmente, o terreno era plano, e 2 tanques alemães que lideravam o ataque temiam se aproximar demais. Os alemães então deslocaram seu ataque para o norte do canal, defendido pelo 1º Batalhão do 506º Regimento. Este ataque também foi repelido. 1 hora depois, os alemães retomaram o ataque, desta vez com mais infantaria e 8 tanques. Seguiu-se uma luta feroz. As linhas começaram a ceder. Mais homens eram necessários com urgência. De repente, 10 tanques britânicos surgiram de Brest. Os 2 tanques da frente foram desativados após passarem por um campo minado americano. Os 8 restantes enfrentaram os tanques alemães e destruíram 4 deles, perdendo um dos seus. No meio da manhã, uma retirada geral alemã havia começado. Poucos quilômetros ao norte, em Sint-Oedenrode, os alemães também mantinham a 101ª Divisão ocupada. Baterias de canhões autopropulsados e canhões calibre .88 bombardeavam a cidade esporadicamente, dificultando o movimento. Sob esse fogo intermitente, o 2º e o 3º Batalhões do 502º Regimento se afastaram de suas posições em Brest e entraram em Sint-Oedenrode. Ao mesmo tempo, um destacamento avançado preparava um antigo castelo na cidade para uso como posto de comando da divisão. Às 17h30 daquela tarde, tudo havia terminado. Com apenas baixas leves, o batalhão havia matado 40 alemães, ferido muitos outros e feito 418 prisioneiros. No 5º dia da Operação Market Garden, a pressão alemã sobre a 101ª Divisão diminuiu ligeiramente. Como muitos suspeitavam, era apenas a calmaria antes da tempestade, mas os soldados aproveitaram essa trégua. Durante os 3 primeiros dias da campanha, nenhum ferido havia sido evacuado devido ao tráfego intenso em direção ao norte. No entanto, no 4º dia, ambulâncias e caminhões cruzaram as linhas. No 5º dia, com o fim dos combates, esses veículos, carregados com os feridos, retornaram a um hospital de evacuação na Bélgica. O general Taylor tomou medidas para mover alguns de seus homens para o norte, enquanto os britânicos moveram mais homens para a base do corredor e assumiram algumas das posições defensivas. Taylor também queria alargar o corredor o máximo possível, mantendo os alemães fora do alcance da artilharia à beira da estrada e dificultando um corte completo. O golpe que a 101ª Divisão esperava há 2 dias caiu naquela manhã. Um ataque alemão cortou a estrada entre Wegel e Uden. Quando Kinnard e Ewell receberam a ordem de repatriar todos os tanques britânicos, que eram necessários em outro lugar. O cerco alemão ao sul de Schindel não pôde prosseguir como planejado. Os 4 batalhões acabaram abandonando o ataque e seguiram para o corredor entre Wegel e Sint-Oedenrode. Assim, um dia que começou com grandes esperanças de uma ofensiva brilhante, tornou-se um dia de defesa desesperada. Os alemães provavelmente escolheram Wegel como ponto de ataque, porque a destruição das pontes sobre o rio AA e o canal Zuid-Wilhelmsvaart interromperia o tráfego ao longo do corredor muito depois da saída dos atacantes. A resistência holandesa conseguiu alertar a divisão naquela manhã sobre o avanço de grandes forças alemãs em direção ao corredor em Wegel. Mas àquela altura pouco podia ser feito. Os alemães tinham um comboio de 400 caminhões avançando do leste, composto por panzers, e a 280ª Brigada de Canhões de Assalto. Do oeste, uma grande força de infantaria com 5 canhões móveis se aproximava por ambas as margens do canal, pronta para atacar. Por volta das 9h30, os alemães lançaram um ataque coordenado a Wegel pelo sudeste, norte e noroeste. A maior batalha até então na Holanda começou. Assim que o ataque começou, a vanguarda do 1º Batalhão 506º já se movia em direção a Uden, ao norte de Wegel. A bordo de caminhões, jipes e qualquer outro tipo de veículo que pudessem reunir,
Os soldados avançaram para o norte, comandados pelo coronel Charles Chase, o oficial executivo do regimento. Chegaram a Uden às 11 horas, bem a tempo de serem interceptados e isolados pelos alemães, que cortaram a estrada sob eles. Felizmente, os alemães não sabiam que o coronel Chase tinha pouco mais do que uma companhia de homens, ou poderiam tê-lo subjugado facilmente. O coronel astutamente reposicionou seus homens pela cidade, criando a impressão de uma força maior. Seu engodo funcionou. Os alemães nunca tentaram um ataque total contra ele. Em Wegel, o general McAuliffe estava encarregado da defesa. Ele havia chegado à vila naquela manhã para explorar um novo local para o posto de comando da divisão. Quando o ataque começou, o general Taylor ordenou que ele ficasse e assumisse o controle. Pouco depois das 11 horas, os homens do 2º Batalhão, 501º, avistaram os tanques e a infantaria do 107º Corpo Panzer, avançando pela estrada que levava a leste, à cidade de Erp. A batalha havia começado. Consideravelmente em menor número e com menos armas, os soldados responderam ao ataque a partir de trincheiras e casas nos arredores. A primeira onda inimiga os atacou. Com bazucas e morteiros, eles detiveram os tanques. Quando a infantaria se aproximou com seus rifles, granadas e metralhadoras, os soldados se mantiveram firmes, despejaram todo o fogo possível sobre o inimigo e repeliram a primeira onda. Isso era o máximo que podiam fazer no momento. Desesperados, eles observaram parte da coluna alemã virar à esquerda em direção à estrada de Uden e cortá-la. Não havia ninguém para detê-los. Então, os alemães se viraram e atacaram Wegel também pela estrada de Uden. A situação estava se tornando desesperadora quando o 2º Batalhão, 506º Regimento, entrou na cidade pelo sul. O general McAuliffe rapidamente os escoltou até o perímetro norte, a tempo de enfrentar os alemães que subiam a estrada de Uden. Com o 2º Batalhão estava um grupo do 81º Batalhão Antiaéreo Aerotransportado, rebocando seus canhões de 57 milímetros, úteis como armas antitanque. Ao ver o coronel Cox, comandante do 81º Regimento, o general McAuliffe gritou para ele: "Leve um de seus canhões por aquela estrada e destrua um tanque. Isso pode detê-los." O coronel Cox subiu no jipe de reboque de canhões mais próximo e ordenou ao motorista que se afastasse. No jipe estavam o capitão Adolf Geimar, o cabo William Boyer e o soldado de primeira classe Roger Roberts. Juntos, eles correram pela Uden Road em direção ao som dos tiros. Uma visão triste os saudou. Um tanque alemão Mark V Panther estava atravessado na estrada, disparando contra uma unidade antiaérea britânica que havia sido pega em rota quando o ataque começou. Esta unidade estava equipada apenas com canhões de 37 milímetros. Curiosamente, quando o coronel Cox chegou ao local, havia um canhão de 37 milímetros, pilotado por uma tripulação americana do 327, duelando com o tanque alemão. Ninguém sabia como eles chegaram lá, misturados com os britânicos, mas lá estavam eles. E seu duelo foi corajoso, mas inútil. Disparar projéteis de 37 milímetros contra um Panther alemão era tão inútil quanto atirar pedras nele. O coronel Cox não perdeu tempo em busca de cobertura. Ele e sua tripulação viraram seus 57 para o meio da estrada, a cerca de 100 metros do tanque. Os alemães os avistaram e atiraram. A tripulação viu o clarão do cano, mas, felizmente, o projétil passou por cima de suas cabeças e atingiu uma casa atrás deles, causando uma chuva de alvenaria. Calmamente, o coronel Cox olhou pela mira, mirou e atirou. O tiro arrancou alguns trilhos do tanque, destruindo-o. Seu segundo tiro rápido o incendiou. Esse revés, por enquanto, enfraqueceu o ataque alemão. Mas eles não pararam. Eles cercaram o 2º Batalhão pela esquerda, continuando a pressão em um arco ao norte ao redor de Wegel. Mas ajuda era necessária, e rápido. O 327º estava a caminho. Mas como o corredor em sua área permanecia congestionado com o pesado tráfego britânico em direção ao norte, os planadores foram forçados a usar estradas secundárias. Isso retardou sua marcha. Quando o coronel Harper e seu 327º Regimento chegaram a Sint-Oedenrode, eles sabiam que o ataque a Wegel estava em andamento e a situação era terrível. Reunindo todo o transporte motorizado possível, o coronel Harper carregou seus morteiros, canhões antitanque, metralhadoras pesadas,
2 companhias do 3º Batalhão e outra bateria do 81º Batalhão Antiaéreo, e seguiu para o norte pela estrada principal em direção a Wegel. Chegaram por volta das 13 horas e imediatamente assumiram posições defensivas no flanco esquerdo do 2º Batalhão 506º. Juntos, os 2 grupos repeliram com sucesso os alemães e abriram uma brecha na estrada. 1 hora depois, os alemães atacaram pelo oeste, avançando contra a ponte da rodovia sobre o canal. Com sua artilharia pesada móvel, eles limparam a área da ponte. O general McAuliffe e o coronel Sink correram para ver o que poderia ser feito. Ao longo do caminho, encontraram a Companhia D do 506º indo em direção a Uden, sem saber que a estrada estava fechada. Eles deram meia volta com a companhia e a levaram consigo para a área da ponte. Assim que esta unidade chegou, um grupo de tanques Sherman aproximou-se ruidosamente do sul, indo direto para a ponte. Os petroleiros não sabiam que os canhões alemães a haviam coberto completamente. Se alcançassem a ponte, seriam presas fáceis. Só havia uma maneira de detê-los, e o coronel Sink conseguiu. Ele atravessou a ponte correndo em meio a uma saraivada de tiros de armas de pequeno porte e deteve os tanques a tempo. A presença dos tanques, as tropas novas e a teimosa defesa da ponte desencorajaram os alemães. Eles interromperam o ataque e então viraram para o sul para cortar a estrada entre Wegel e Sint, Oedenrode, o que completaria o cerco de Wegel. Mas, assim que estavam cortando a estrada, o restante do 327º Planador e da 321ª Artilharia surgiu marchando pela estrada de St. Oden Road. Rapidamente, as companhias A e C se posicionaram e avançaram contra o flanco direito alemão, atirando enquanto avançavam. Os alemães se dispersaram e seguiram para o oeste, cruzando o canal novamente. As 2 companhias de assalto continuaram avançando até que a estrada estivesse livre e se juntassem aos homens que lutavam na ponte vital. 70 prisioneiros foram reunidos. A estrada ao sul foi novamente aberta. A ponte ficou momentaneamente a salvo de ataques inimigos. Ao longo do dia e até tarde da noite, os alemães atacaram, foram derrotados, avançaram novamente e foram repelidos novamente. A cidade de Wegel era constantemente bombardeada pela artilharia. Os civis holandeses, tão exultantes com sua libertação vários dias antes, estavam agora amontoados em seus porões, rezando para que algo de sua pequena cidade permanecesse de pé quando a batalha terminasse. Enquanto isso, os soldados estavam presos em Uden. Onde os alemães cortaram a estrada ao norte de Wegel, eles causaram estragos em tudo o que encontraram ao longo dela. Veículos britânicos em chamas de todos os tipos cobriam a rodovia. Dezenas de caminhões, carregados com suprimentos vitais para as tropas em Nijmegen e Arnhem, foram saqueados ou destruídos. Cortar a rodovia era como cortar uma artéria que levava ao coração da Operação Market Garden. A estrada ao norte teria que ser aberta. Os alemães teriam que ser impedidos de acessar as 2 pontes vitais sobre o canal. Na manhã seguinte, os alemães atacaram novamente pelo sul e oeste, tentando tomar a ponte do canal. Eles foram detidos novamente. Então, os paraquedistas da 101ª Divisão contra-atacaram. 2 batalhões do 506º avançaram para o norte pela estrada em direção a Uden. Diante do ataque determinado, os alemães se dispersaram. Os soldados avançaram mais de 1 quilômetro pela estrada. Lá, encontraram elementos avançados da Guarda Granadeira Britânica vindos do norte. A estrada estava livre. Os homens em Uden estavam seguros. Com o corredor livre, os soldados voltaram sua atenção para os alemães a oeste e sudeste de Wegel. Atacaram as concentrações inimigas em ambos os pontos e as repeliram. No entanto, a batalha não havia terminado. Por mais 4 dias ela vacilou. Do noroeste, uma poderosa força alemã, incluindo unidades da SS, chegou com o objetivo de cortar novamente a estrada entre Wegel e St. Oedenrode, perto da cidade de Kövring. Nas dunas de areia perto da cidade de Eerde, o orgulho da Wehrmacht alemã enfrentou tropas do 501º Regimento e foi derrotado. Mas um pequeno grupo, cerca de 200 homens e alguns tanques, escapou do campo de batalha, encontrou uma estrada desprotegida e atacou Kövring. Alcançaram um comboio britânico, desativaram 3 tanques, queimaram todos os caminhões e cortaram a estrada naquele ponto.
o corredor foi novamente bloqueado. Durante as 24 horas seguintes, essa pequena, mas robusta força alemã defendeu a estrada contra o contra-ataque. A luta se reduziu a tanque contra tanque, homem contra homem. Unidades do 52º Regimento, do 56º Regimento e da Guarda Real Britânica encurralaram os alemães e começaram a pressioná-los. Ao cair da noite do dia seguinte, os remanescentes da força alemã recuaram para noroeste. Atrás deles, deixaram uma estrada tão minada que os engenheiros do 326º Regimento tiveram que trabalhar mais meio-dia, correndo grande risco para abrir caminho para o tráfego. Foi somente no 11º dia da Operação Market Garden que os soldados do 101º Regimento puderam respirar fundo e acreditar que, pelo menos por enquanto, seu lado da batalha estava vencido. O tráfego do lado deles do corredor era fluido. Até correspondência chegava da Inglaterra. Alguns homens obtiveram passes para Bruxelas. Alguns homens da 101ª Divisão acreditavam que as águias gritantes seriam substituídas e enviadas de volta à Inglaterra. A campanha já havia se arrastado por muito mais dias do que o esperado. Afinal, as águias eram uma unidade de força de ataque, não uma divisão de infantaria comum. Mas seus dias na Holanda estavam longe do fim. Enquanto lutavam em torno de Wegel para manter a linha de vida aberta, o que aconteceu no norte determinou seu destino pelos próximos 2 meses. Desde o 3º dia, quando a ponte de Nijmegen foi tomada, o 30º Corpo Britânico tentou forçar uma rota para o norte, do rio Waal até o Niederrhein, mas a chuva impediu a passagem dos tanques. O avanço britânico foi custoso e lento. Finalmente, no dia 5, um grupo de veículos blindados leves conseguiu se desvencilhar e fazer uma corrida lateral em direção a Driel, na margem sul do rio, não muito longe de Arnhem. Lá uniram forças com um grupo de paraquedistas poloneses que havia sido destacado para lá. Na margem norte do rio, em Arnhem, estava a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, completamente cercada por uma força avassaladora de alemães. Dia após dia, o cerco se fechava, e bravos homens morriam em combates ferozes e sangrentos, até que os remanescentes da divisão ficaram confinados a uma pequena área a oeste de Arnhem e ao norte do rio. A resistência contínua dos britânicos em uma situação desesperadora perdura na história como um dos episódios mais heróicos e trágicos da guerra. No dia D+8, sob o manto da noite, os sobreviventes foram forçados a recuar para o outro lado do rio, sob a constante ameaça de aniquilação total. Dos 10.095 homens que marcharam ou se juntaram à batalha, 2.490 retornaram. Os britânicos, na verdade, tentaram se aventurar atravessando uma ponte longe demais. O alto comando aliado abandonou a ideia de alcançar o Zuiderzee. Aceitou-se que a margem sul do Baixo Reno seria o limite norte da Operação Market Garden. De fato, a operação, como planejada, foi um fracasso. Não alcançou o que se propôs a fazer. As tropas aliadas não haviam cruzado o Reno. A linha Siegfried não foi flanqueada. Ainda assim, pelo lado positivo, pode-se dizer honestamente que a operação libertou grandes áreas da Holanda e avançou o flanco norte das forças aliadas em 96 quilômetros. Sem dúvida, os soldados da 101ª Divisão fizeram a sua parte. Eles tomaram e mantiveram sua parte do corredor por muito mais tempo do que o inicialmente previsto, mas não sem custos. Durante os primeiros 11 dias da campanha, a divisão teve 373 homens mortos, 1.436 feridos e 547 desaparecidos em combate. Mas a 101ª não podia descansar. Os britânicos, enfraquecidos pelo desastre em Arnhem, precisavam de ajuda para manter a nova linha de frente ao longo do Baixo Reno. Quando a situação na parte sul do corredor se estabilizou, a 101ª Divisão foi enviada ao norte para assumir uma linha de defesa que se estendia de leste a oeste por 16 quilômetros, a partir da cidade de Ofelsden. Ali, naquele trecho de terreno plano e úmido que passou a ser conhecido como a Ilha, a divisão passou mais 2 meses. Da margem norte do rio, onde o terreno era acidentado, a artilharia alemã podia ver diretamente os soldados no desfiladeiro. Qualquer movimento durante o dia era perigoso. Veículos de suprimentos enfrentavam um fogo de artilharia interminável para chegar à frente de batalha.
Era quase como a terrível guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Trincheiras cheias de água, comida escassa, tiros constantes, bombardeios, mortes. Uma guerra de atrito. Ali, os soldados encontraram pela primeira vez os novos morteiros alemães de vários canos que emitiam um som agudo ao lançar seus projéteis para o céu. No início de outubro, durante um ataque alemão, o coronel Johnson foi morto por um projétil de artilharia. Dos comandantes originais do regimento, apenas o coronel Sink permaneceu. O general Taylor também quase morreu na ilha. Em 9 de novembro, ele foi ferido por um projétil de morteiro. Para os homens da 101ª, os dias cinzentos e perigosos pareciam intermináveis. Saíram em patrulha, amaldiçoando a artilharia alemã, o frio, a umidade. Não conseguiam acreditar que permaneceriam ali durante o inverno. Seu moral estava diminuindo lentamente. Seus números estavam diminuindo lentamente, erodindo sob o desgaste implacável da artilharia alemã e dos atiradores incessantes. Finalmente, em meados de novembro, o socorro começou. Unidade após unidade, a divisão foi retirada da linha de frente na Holanda e enviada para Mourmelon-le-Grand, perto da cidade de Reims, na França. Lá, no que antes fora uma guarnição de artilharia francesa, a divisão deveria descansar, se reequipar, treinar substitutos e aguardar o próximo chamado para a ação. À medida que os grupos de avanço avançavam em direção a Mourmelon-le-Grand, o destino mais uma vez se impôs à 101ª Divisão Aerotransportada. Mais uma vez, seus números seriam limitados, pois em um bunker subterrâneo na Prússia Oriental, nas profundezas de uma floresta escura, Hitler e seus generais estavam finalizando um plano que forçaria os soldados a abandonar sua confortável guarnição cedo demais. Uma tremenda ofensiva estava sendo preparada na Bélgica, onde seu codinome era Wacht am Rhein, ou Vigília no Reno.